estava falando aqui de teste, rastreamento, a gente falou disso, inclusive, em relação ao futebol, né, que as entidades esportivas, os clubes, de uma maneira geral no esporte, no basquete americano, por exemplo, eles têm ali uma condição de testar os seus jogadores, de controlar a propagação do vírus ali nas proximidades, de uma forma mais objetiva do que o restante da sociedade, porque as autoridades públicas não disponibilizaram todo o material necessário. A gente falou nessa semana, nesse programa, a respeito dos kits de testes que estavam lá armazenados, prestes a caducar, e tem tribunal mandando lá o Ministério da Saúde fazer alguma coisa com eles. E nesse estudo também foi mostrado isso, inclusive sendo apontado que em determinada situação, que a falha de testagem e acompanhamento da epidemia, com várias cidades tendo começado a registrar alta nas mortes por Covid-19 antes da alta de casos. Olha só o que foi e que está sendo ainda, na verdade, a pandemia no Brasil. O número de mortes aumenta antes do número de casos. Quer dizer, o número de casos a gente só sabe dele se houver o teste. Então é óbvio que há uma subnotificação em relação à testagem positiva, em relação ao número de pessoas infectadas. E aí a responsável pelo estudo, a Márcia Castro, ela disse assim: isso tem a ver com questões de notificação e de falha na vigilância, porque não faz sentido que seja assim. Os casos precisam aparecer antes das mortes. E lembrou que se estima que o vírus tenha circulado por mais de um mês no país antes de ser detectado. Isso como se não tivesse deixado um rastro de mortes no exterior, o coronavírus. O chamado novo coronavírus, a Covid-19, porque veio lá de outros países, arrasou a Itália num primeiro momento e depois a Itália fez medidas restritivas severas durante muito tempo, deixou as pessoas em casa, mas com todo o sistema de abastecimento, de atividades essenciais, com todos os cuidados necessários, depois de muitas perdas. Foi difícil correr atrás lá no começo, mas depois tomaram as atitudes correspondentes. Aquelas atitudes que foram tomadas em Israel, que estão sendo tomadas nos Estados Unidos, que foram tomadas na Nova Zelândia, em Portugal, no Reino Unido, em um monte de países. São essas atitudes que o Bolsonaro está aí atacando até hoje, só para tentar colocar em governadores e prefeitos a pecha de ditadores e tentar lavar as mãos em relação aos problemas econômicos da população brasileira, como se ele não fosse presidente da República. Como se no primeiro ano de governo ele tivesse entregue toda a expectativa de crescimento do PIB e tal. Não entregou aquele PIBinho de 1,1%. Como se ele tivesse entregue a reforma administrativa, não entregou, ainda desidratou a proposta original. E está aí até hoje para ser pautada no Congresso Nacional, reforma tributária também. Então ele, em vez de coordenar nacionalmente o esforço de combate à pandemia, não, ele prefere que esses, inclusive donos de bares, de restaurantes, de demais estabelecimentos, sofram as consequências das medidas restritivas só para ele ter a narrativa de colocar a culpa em governadores e prefeitos. Ora, o mundo está sendo devastado pelo novo coronavírus e os governos em outros países estão preocupados em preservar as vidas humanas, acelerando o processo de vacinação e impondo medidas restritivas enquanto isso, junto com testagem, com rastreio de contatos, com isolamento, etc., até para retomar as atividades econômicas de uma maneira mais rápida. Mas aqui não. Aqui o presidente da República gosta de apontar que, olha a crise econômica aí e tal, falaram que era para fechar tudo, olha aí e tal. Como se você abrindo tudo não fosse gerar uma catástrofe ainda maior. Então ele vê o problema econômico como algo mais grave do que as perdas humanas da população brasileira. E ele não entende que resolver o problema das perdas humanas, quer dizer, minimizando os danos e evitando que novas pessoas morram, resulta na melhora econômica, que é o que está acontecendo com aqueles países que avançaram no combate à pandemia, que já estão com uma imunização muito mais rápida. Então os estabelecimentos são fechados, em boa parte, porque Jair Bolsonaro não comprou as vacinas da Pfizer, do Instituto Butantan, da Moderna, várias outras, que foram negociadas com Israel, como a Pfizer e a Moderna. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falava: eu falo 5 vezes por dia com os executivos da Pfizer, ligo 2 horas da manhã. Quer dizer, isso é um governante que mostra para o povo a preocupação em preservar a sua vida. Ontem Jair Bolsonaro deu aquele discurso, eu comentei por alto aqui, e nem dá vontade de exibir o vídeo, que é um troço assim tão perverso.
ele pega o jornal falando sobre aspectos econômicos, alimentares e tal, ataca os governadores e prefeitos por impor aquelas medidas restritivas que foram impostas nesses outros países, sem que ele ataque os seus governantes, dos quais posa de aliado, ainda manda comitiva para lá, como foi o caso de Israel. E aí ele fala, não, estou só esperando um sinal do povo para tomar providência, não sei, que é uma ameaça velada de golpe, mas que ele faz de uma maneira vaga, para o caso de a gente dizer isso, ele dizer que não é isso, a imprensa é histérica e tal, são esses, a esquerda, isso e aquilo. Quer dizer, é toda uma tática para fugir das suas responsabilidades. E é isso que acontece desde o começo da pandemia. Esse estudo está mostrando ali, tecnicamente, com um mapeamento, com algumas quantificações, aquilo que a gente analisa desde o começo. E é absurdo que seja assim. E é uma coincidência que esse estudo tenha saído agora que a CPI da Covid está sendo implementada. Né? O estudo começou antes de haver a decisão, evidentemente, do ministro Luiz Roberto Barroso de impedir o Rodrigo Pacheco de engavetar a CPI da Covid. E é claro que os parlamentares de oposição ou independente, verdadeiramente independente, devem requisitar esse estudo e usá-lo para atribuir as devidas responsabilidades, porque um dos maiores crimes de responsabilidade da história do país não pode passar impune.